Bom, vocês acompanharam aí na semana passada a conclusão, vamos chamar assim, da primeira parte do assoalho ah, sendo finalizada colocando ele no lugar. E agora vocês estão vendo aí que existe a caixa de ar interna, ela só está presa ali por alicates e tem uma parte cinza ali no meio que eu já vou explicar para vocês o que é aquela parte cinza. Como vocês podem ver também, não existe um travamento entre o pé de coluna, que é a coluna A, entre o meio da carroceria, vamos chamar assim, que é a coluna B aqui. Não existe um travamento dessa peça, que geralmente as pessoas colocam ali um travamento, uma barra soldada para que o carro não feche. E eu vou mostrar para vocês que eu fiz dessa forma, eu faço dessa forma, e não fecha. Daqui a pouco eu vou mostrar as medidas para vocês, onde medir, como fazer essas medidas e a medida correta dessas partes. Tanto entre o pé de coluna e a coluna aqui B, e da coluna B do lado direito, lado esquerdo, desculpa, para a coluna B do lado direito. Então daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês e por que que existe essa caixa ali no meio com essa parte cinza. Está praticamente quase tudo pronto ali no lugar para ela ser soldada, mas antes a gente vai explicar por que está desse jeito, por que que o carro está montado assim e o que que a gente vai fazer no episódio de hoje, beleza? Existem dois modelos de caixa de ar interna do Passat, o modelo do mais antigo e do modelo do carro mais moderno. Esse modelo aqui é o modelo mais antigo, e esse modelo é o do modelo mais novo, que já é a linha, se eu não me engano, 84 em diante, que já é o Passat Pointer, se eu não me engano, que o sistema de trilhos sistema de trilho não, sistema de fixação do cinto é diferente. No Passat Pointer existe todo esse desenho aqui, esse rebaixo, no outro, esse lado aqui vem aqui assim, e acompanhando esta curva, então esta curva vem aqui, esse desenho, ele vem até o final e finaliza aqui. Existe esse rebaixo aqui porque o sistema de fixação do cinto é diferente. Aqui existe um trilho, uma curva, é um trilho que ele é encaixado na carroceria do carro por dentro, e o cinto corre nesse trilho. Então ele precisa de todo esse espaço aqui para que seja colocado. Ele não é fixado na carroceria. O cinto em si não é fixado na carroceria, se eu não me engano. Ele é preso no trilho, então ele nesse gancho, nesse ferro que fica aqui, e aí ele corre aqui. Depois eu vou dar uma olhada no meu manual, se tiver o desenho a gente mostra para vocês. Então a fixação do cinto aqui é diferente. E o do modelo mais antigo, a fixação do cinto é aqui, ó, nesse ponto. Existe o buraco aqui, mas a fixação do sistema do Pointer tá aqui, ó. Vou chamar do Passat mais moderno. Nesse ponto, então existe essa diferença. Existe essa caixa para vender com esse desenho aqui? Existe, só que o André encontrou dificuldades para conseguir a peça. A gente achou no Mercado Livre, eu não lembro o valor, não sei o valor, mas ia demorar bastante para a gente conseguir comprar a caixa, e eu dei a opção para ele que se ele, na verdade, ia demorar muito para entregar para a gente a peça. Pela previsão que a gente tinha, a gente precisaria da peça com um pouquinho de urgência. E no final das contas até que daria para esperar, mas a gente já tinha tomado uma decisão de refazer a peça, reconstruir o pedaço do meio. E é esse pedaço aqui que eu fiz. Daqui para cá, até aqui, eu reconstruí o pedaço, replicando aqui os desenhos que tem. Esse desenho aqui existe. Uma peça dessa daqui, uma caixa de ar dessa interna do meu carro ainda é original, então dá pra gente saber direitinho como é que é o desenho pra gente fazer, e foi o que eu fiz aqui. Eu construí o pedaço na parte do meio da caixa. Eu substituí essa parte por essa daqui. Era isso aqui que eu tinha proposto para o André fazer, já que a gente estava encontrando um pouquinho de dificuldade para encontrar a caixa do modelo do carro dele. E isso aqui é uma parte muito essencial, vamos falar assim, dizer assim, porque é onde vai a moldura do carpete. Se a gente colocasse esse modelo aqui, e mesmo que fixasse o sistema de cinto mais antigo nesse ponto, a diferença é que o cinto ia ficar um pouco mais para frente, mas o carpete ia ter toda essa deformação aqui, ó. E aí não ia ficar legal, porque ele ia mostrar todo esse desenho. Que no modelo
mais antigo é esse formato. Então o carpete fica mais arredondado e não tem todo esse desnível aqui, todo esse rebaixo. Então isso aqui é uma parte que a gente tinha que fazer exatamente igual ao original, para que quando colocasse o carpete em cima não houvesse diferença e esse rebaixo não ficasse à mostra. Então por isso que a gente optou por fazer isso daqui e manter esta parte original, o mais próximo do desenho original. Esse processo que eu fiz aqui, eu fiz exatamente no meu carro, porque eu também queria manter essa parte original por conta do carpete. Beleza? Então essas são as diferenças aqui das caixas internas do carro. Existe sim, a gente até consultou uma loja e o cara disse que vendia já essa peça há 25 anos e só existe um modelo, que é esse daqui. Eu não vou entrar nesse mérito se dele está certo, está errado, isso não me interessa. Só que a gente teve uma dificuldade e ele afirmou que só existe esse modelo, mas existe o modelo da caixa mais antiga, que é esse modelo aqui, mais arredondado, e o sistema de fixação do cinto é um pouco diferente, e aonde existe a porca, eu vou mostrar aqui para vocês, de fixação. Essa daqui eu tirei dessa, quando ela veio, da outra, né, que eu cortei, ela veio assim, dessa forma, eu tirei e passei para cá. Antes de começar a fazer a soldagem de todas as peças no lugar, a gente tem que montar pelo menos aí umas 4 ou 5 vezes para ter absoluta certeza que está tudo certinho, que a gente conseguiu alinhar da melhor forma possível para fazer a soldagem. Como vocês podem ver, a caixa de ar interna está no lugar, presa aí por vários alicates e alguns sargentos, e o assoalho na parte traseira também já está no lugar. Eu vou fazer algumas furações, principalmente aqui nessa parte, porque eu preciso fazer com que ele encoste mais e prenda. Só que eu não consigo fazer prender com nenhum tipo de alicate porque não tem acesso. Então eu tenho que fazer alguns furos e prender com parafuso. Tanto aqui quanto na lateral lá próximo do túnel. Para daí fazer alguns pontos de solda e ir rebatendo e fazendo a soldagem. O processo agora é esse. Eu vou fazer a furação para fazer a fixação do assoalho no lugar. Vou limpar aquela aba do túnel e do assoalho também, para poder ter uma soldagem mais tranquila, porque tem que estar bem limpo para fazer a soldagem com a MIG. E vou fazer a soldagem de pontos de abotoaduras de novo nessa parte traseira aqui do assoalho, se tudo der certo. Quando eu digo que se tudo der certo, é que se eu cortei na medida correta lá, porque eu tive que cortar bem na extremidade do assoalho antigo, porque estava bem ruim. Então o que eu pude fazer ali para manter o máximo do túnel eu consegui fazer, e agora eu espero que eu tenha material suficiente, aí, partes do túnel suficiente para poder fazer a pontuação aí, a soldagem de ponto de abotoadora. Mas se tudo der certo, quer dizer, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir uma boa soldagem aí. Bom, como vocês acompanharam aí, a gente já fez bastante pontos de solda. O assoalho lá do motorista está praticamente finalizado. O que eu vou fazer agora é centralizar aí a travessa do meio do banco, para ficar bem certinho. Eu já acertei os trilhos do banco, eles estavam um pouquinho fora, mas como o assoalho estava fora, era mais fácil de resolver o alinhamento. Então eu já alinhei, vou colocar a travessa no lugar agora, mas a grande parte do assoalho, a soldagem que eu tinha que fazer, eu já fiz e ficou muito firme, ficou muito forte. Pelo som dá pra gente perceber que ficou uma chapa bem resistente e uma chapa bem fixada. Aqui não existe a necessidade de fazer um cordão de solda por completo até o final. Se a gente fizer desta forma aqui, já está de bom tamanho, já fica muito bem firme e fica muito bem preso aqui, não vai ter problemas
de vibração, nada disso, não vai quebrar esses pontos de solda, eles são muito fortes. O flash da câmera aí estava atrapalhando eu filmar para vocês, então os pontos de solda são esses daqui, ó. Não vai quebrar, são pontos de solda muito firme, muito forte. Eu queria que todos ficassem com esse acabamento. Esse daqui, esse, mas esse aqui ficou um pouco caroçudo, ficou com muito material. Então esse daqui eu vou ter que desbastar para ele baixar um pouco mais, mas a grande maioria ficou bom. Esse daqui também precisa desbastar. Esse aqui também. E esse aqui não precisa. Parecem grandes, mas aqui a gente vai fazer o acabamento depois com a massa de vedação de carroceria que a gente vai usar aqui, que o André vai escolher. Se não for muito difícil, não for muito trabalhoso, eu vou desbastar todos eles para baixar. Mas a minha intenção é que todos ficassem igual a esse daqui, ó. Deixa eu melhorar o foco para vocês. Aí, ó. Tô igual o Paulão Funileiro brigando com o foco lá da câmera dele. Beleza? Mas dá pra gente ter uma ideia legal aí de como fica o ponto de solda. E aí, agora sim, agora ficou bom. É esse o acabamento que eu queria que todos ficassem, mas não ficou. Então depois eu vou desbastar alguns deles para melhorar. E os pontos de abotoadura, que são esses daqui, alguns deles ficaram altos também. Eu vou desbastar todos eles para depois baixar, para tirar eles, para ficar com melhor acabamento. Mas a intenção é que todos ficassem assim, ou igual esse daqui que ficou bem baixinho. A grande maioria ficou assim, então eu não vou ter muito trabalho aqui no desbastar esses pontos de solda. Por exemplo, esses pontos de solda aqui que segura a travessa que fica aqui embaixo, eles ficaram muito altos. Então depois eu vou desbastar ele para rebaixar, para a gente conseguir um melhor acabamento. O ideal é que todos eles tivessem ficado igual esse daqui, ó, da caixa de ar. Esse daqui ficou perfeito. A grande maioria aqui embaixo ficou perfeito. Esse aqui também ficou bom. Só esse daqui que não ficou muito bom. Por que ele fez esse calombo aqui pra fora? Porque no momento que eu tava soldando, se tiver a interferência do ar aqui, ele cria uma reação aqui dentro e o ponto de solda expande pra fora, criando esse defeito aqui. O ponto de solda fica forte, fica firme, mas ele cria essa bolha de ar interna aqui no ponto de solda e espirra para fora, e aí ele cria esse calombo. Mas aqui a gente desbasta, depois não tem problema não. Todos os outros ficaram bons, ó. Esse ficou bom, esse aqui ficou melhor ainda, ficou bem rente, esse aqui ficou um pouquinho alto e eu vou ter que desbastar porque a outra caixa vai encaixar em cima. A caixa de ar, ela vem com esses pequenos rebaixos aqui, vou mostrar esse aqui que está melhor, esses pequenos rebaixos aqui, e tem que encaixar junto com o assoalho na parte de baixo. A maioria das vezes eles não se combinam, então você tem que escolher quem você vai acertar. Eu prefiro acertar a caixa de ar com o assoalho, que é mais fácil. Então, isso aqui são partes que a gente tem que fazer com que eles combinem. Depois, quando a outra caixa de ar vir aqui em cima, a gente faz o rebate também para que tenha esse desenho. Ele vai encaixar aqui em cima, mas a gente não precisa fazer um ponto de solda nesse ponto. Os pontos de solda da outra vai ser em todo esse trecho aqui, ó. Aí a gente pula o ressalto e faz o ponto de solda na outra caixa aqui. Beleza? A caixa de ar aqui interna, aliás, tá fixa no lugar na parte da frente, mas aqui na parte de trás, na parte que encaixa lá por dentro, eu não soldei, não fiz nenhuma soldagem ainda porque eu quero que ela fique fora. Beleza? Eu preciso que ela fique fora aqui porque eu tenho que acertar algumas outras partes para poder continuar. Um outro trecho também que eu já refiz é essa parte que ficava aqui embaixo. Toda essa parte aqui estava podre, eu refiz tudo e fiz a soldagem aqui. Aqui não precisa desbastar os pontos de solda, porque não tem a necessidade, tá? Além de ficar escondido, aqui o quanto mais forte ficar, melhor porque é uma parte que fica embaixo do carro, é uma parte que vai ser presa aqui junto com a travessa do banco. Então aqui não tem a necessidade de desbastar, é só fazer o cordão de solda o mais certinho possível, para que fique com o acabamento legalzinho. Eu vou pegar o trecho que era aqui para vocês verem. O pedaço que a gente tinha aqui é isso daqui, ó. Esse resto de chapa aqui embaixo. Esses pequenos ganchinhos que tem aqui embaixo, eu também já coloquei. É esses pontos de solda aqui, ó. Então eles estão colocados no lugar. Depois eu tenho que subir um pouquinho esse trecho aqui, porque essa parte é onde encosta na travessa do banco e a gente tem que fazer pontos de solda aqui também para ficar firme. Ficou bem firme aqui o assoalho, ó. Então ficou muito bom aqui o trabalho. Agora eu vou
fazer o que? Colocar a travessa no lugar, pintar com tinta de zinco aqui para ficar protegido e colocar a travessa no lugar para a gente já finalizar essa parte aqui do assoalho do carro. No momento que eu estava explicando lá a respeito das diferenças das caixas de ar interna, eu tive um problema no final do vídeo lá que eu não consegui concluir meu raciocínio de uma forma mais adequada. O que eu estava falando é a respeito da porta, mas agora ela está escondida lá dentro, ó, que eu apenas tinha tirado essa daqui da caixa nova e passado para esse novo trecho aqui que eu tinha redesenhado, que é essa parte aqui. E eu ia concluir dizendo que eu fiz a soldagem pelo lado de dentro para que a soldagem ficasse mais resistente e o acabamento do lado de dentro fosse o mais simples possível. Apenas um pequeno desbaste, a soldagem está aqui, ó. Apenas um pequeno desbaste para eu conseguir fazer ter um melhor acabamento. E ali a parte final que fica encaixado lá dentro. Beleza? Só para a gente concluir o raciocínio do que eu estava falando lá a respeito desse trecho aqui da parte da caixa de ar interna. Voltando então aqui agora ao que a gente estava finalizando, terminando de fazer, o que eu acabei de falar aí na parte passada, que eu ia centralizar a travessa e colocar no lugar. Ela já está no seu lugar, seu devido lugar, eu já finalizei ela, já está prontinha, colocada no lugar, alinhado. Daqui a pouco a única coisa que eu vou fazer é pegar o meu banco e testar aqui, mas eu acredito que esteja tudo certo, porque esse trilho aqui eu já tirei ele fora, rebati todo esse trecho aqui para realinhar ele, para que ele ficasse na medida certa, já que a gente tem um gabarito aí que a gente construiu da medida exata desse trilho até aquele trilho. Com a parte da travessa colocada no lugar e fixada e muito bem fixada, que ficou muito forte, muito resistente. Como eu disse aí, esses pontos de solda da solda amiga é muito forte, muito resistente. Depois para tirar dá um trabalho bem grande se precisar retirar. Por isso a gente tem que fazer tudo com o maior cuidado possível, certificando que está tudo certo para que a gente não tenha problemas futuros aí se precisar tirar uma peça dessa de novo para realinhar ela. Beleza? Então aqui a parte do assoalho está praticamente finalizado, concluído. E a única coisa que eu vou fazer aqui agora para terminar essa parte do meio do carro que a gente tinha determinado que ia fazer a parte da frente, a parte do meio e depois a parte traseira do carro. Mas isso mudou um pouquinho e no decorrer dos vídeos, do processo aqui da restauração do carro do André, a gente vai explicar o que foi que mudou um pouquinho. Para concluir essa parte do assoalho do lado motorista, a única coisa que eu vou fazer agora é a reconstrução do pé de coluna para colocar ele no lugar, porque eu quero montar a porta no lugar aqui para ver se tá tudo certo e finalizar essa parte aqui do assoalho da parte lado do motorista. Também vou mostrar para vocês as medidas que a gente tem que ter dessa coluna para a coluna B e da coluna A para a coluna B e da coluna B esquerda para a coluna B direita. No processo de moldagem da chapa, às vezes a gente consegue fazer ela por completa na bancada, mas às vezes a gente tem que ir fazendo ela aos pedaços para a gente conseguir fazer todos os desenhos necessários. Nesse caso aqui, eu rebati essas primeiras curvas aqui, ó, na bancada. Eu fiz o primeiro desenho na bancada, depois eu trouxe aqui no carro, prendi com os alicates e bati com a talhadeira aqui no canto bem devagar, só para moldar de acordo com a peça que a gente refez aqui na caixa de roda, que é essa parte aqui, ó. Aqui que a gente tinha feito, que é o pé de coluna. Aliás, é a parte da caixa de roda, a parte interna, que combina com o pé de coluna. Então eu trouxe aqui no carro agora, aprendi com os alicates e continuei fazendo a montagem da peça aqui na parte do carro para combinar tudo direitinho. Tem vários desenhos que tem que se combinar. Aqui, ó, tem esse desenho, aqui tem uma curva bem acentuada, depois aqui uma curva mais forte ainda e sobe até aqui. E aqui eu fiz com um pouquinho de excesso de chapa para ter material para trabalhar. Eu vou continuar dobrando, tem que fazer redesenhar todo o pé de coluna para a gente pôr no lugar, para que essa parte fique bem certinha, bem firmada. Isso aqui é uma parte que apodrece bastante no Passat, por conta das reparações que é feito aqui. Aí tem infiltração de água e aí se perde a peça. Quando essa parte aqui estiver pronta, eu mostro para vocês esse pedaço pronto e o pedaço antigo que estava aqui no lugar.
Como vocês acompanharam aí, a gente pintou tudo antes com a tinta de zinco, internamente aí no pé de coluna. E eu fiz a soldagem na parte interna. O que a gente vê aqui é o acabamento, ó, que é aquela chapa que eu fiz, que ela dobrou um pouquinho para cá e a gente fez a soldagem interna. Eu ia tentar fazer essa peça aqui inteira numa única chapa, mas no momento que eu estava dobrando esse trecho aqui, ela rasgou aqui no meio, ela teve um corte, então eu optei em fazer em 3 partes. Aqui em cima tá assim, com esse acabamento que aparentemente está feio, está rústico, mas isso aqui é de propósito, é para ser assim. Mais uma das coisas que eu aprendi, aliás, mais uma coisa que eu aprendi lá no canal do Sr. Messias, no canal da Welding Brasil, no dia que ele estava falando com o cara lá, com o Paulo, se eu não me engano, do Senai, é que no momento que a gente vai fazer alguma soldagem numa parte que é igual essa daqui, que uma coluna, uma parte de fixação muito resistente, muito importante no carro, a gente não pode fazer isso aqui numa soldagem a fio. O que é esse a fio? É quando uma chapa encontra com a outra, a gente faz o cordão em cima dela, em cima do corte, para fazer o preenchimento e fazer a união das duas chapas. A gente tem que fazer isso aqui como se fosse, tem que fazer a soldagem dessas partes uma sobre a outra, para criar uma espécie de alavanca aqui dentro. Ele usa um termo lá, mas eu não lembro. E eu me esqueci de colocar o link do vídeo dele no vídeo passado, mas eu vou corrigir isso no vídeo passado e vou colocar nesse vídeo aqui também. Então ele ensina lá que a gente deve fazer dessa maneira, que uma peça fique sobre a outra e a gente faça a soldagem para que tenha mais resistência, porque a gente tem que contar com a possibilidade de um acidente. E se isso acontecer, essa parte aqui não vai quebrar, ela vai ter muita resistência e vai ficar... o trabalho fica melhor colocado, a chapa fica melhor colocada, melhor dizendo, e o ponto que a gente refez fica muito mais reforçado, fica com muito mais força para sustentar aí o peso do carro, todas as vibrações, tudo que o carro vai ter que viver aí e passar na sua vida útil a partir de agora, quando a gente entregar o carro para o André. Então isso aqui tem que ser montado assim, nessa espécie de alavanca, peça chapa sobre chapa, para que uma fique apoiada na outra e tenha maior sustentação. Quem faz bastante esse aqui é o Paulão Funileiro lá. Ele sempre explica que tem que fazer dessa forma, cortar. Ele sempre faz uns trabalhos meio grandes lá de troca de lateral, troca de teto. E desculpa, ele faz o corte em determinados pontos lá, e ele sempre ensina que é para fazer assim, com esse tipo de alavanca, vamos chamar assim. Ele usa o termo lá, mas eu não lembro agora, como eu já disse. Então tem que ter esse suporte, chapa sobre chapa, para que tenha uma fixação mais firme. Então por isso que eu fiz isso aqui dessa forma. Esse desenho aqui, a gente tem que acompanhar, porque ela vai... Tem os pontos de solda aqui dentro, ele tem que dar sustentação para a caixa na parte interna. Aqui onde vai ser soldado depois a caixa externa. Geralmente ela vem torta, e eu já conferi, ela já está torta. Isso aqui eu fiz segundo o desenho original que eu tinha. E a caixa que a gente comprou, ela tem um vão aqui no meio, mais ou menos de 1 centímetro. Todas elas vêm tortas. E essas que a gente comprou, é da marca Striguaru, é muito boa. Os desenhos que vem nela é muito bom, é bem feito, a qualidade é muito boa. Mas como sempre vem com alguns detalhes que a gente tem que acertar. Ela vem maior, ela é maior que o tamanho do carro, se eu não me engano 1,5 cm, e isso é muito pro que a gente está faltando aqui. Tanto que eu corto e monto de uma forma diferente, que mais pra frente aí a gente vai ver. E aqui na frente então, a parte que vai ser soldado aqui, já vem com diferença. Eu vou ter que acertar ela depois, mas isso, em vista do que a gente tinha para fazer aqui, é um trabalho até que a gente pode considerar simples. Beleza? A parte aqui do pé de coluna está finalizado. Eu vou mostrar ali por dentro do paralama como tem que ser. Aqui por dentro, na parte do paralama, a gente tem que considerar essa curva do paralama. A peça que eu fiz, depois a gente vai ver, ela tá vindo aqui e tá curvando aqui. Aqui mais ou menos. Tá aqui. É que aqui eu pensei que era o corte, mas não é, mas é aqui, ó. E ela termina aqui embaixo, porque aqui a gente tem que ter chapa para fixação do parafuso. Então a gente tem que considerar essa curva do paralama e fazer essa curva mais acentuada para o lado do carro, vamos dizer assim, menor,
porque quando a gente encostar o paralama aqui, a gente tem que ter espaço para trazer ele para cá. E todos os que eu peguei até hoje, vem montado isso aqui errado, o paralama nunca dá certo. Isso aqui é uma parte que a gente tem que considerar até mais do que a parte que a gente acabou de mostrar lá do outro lado, que é onde vai ser soldada a caixa de ar externa. Essa parte aqui é mais importante que aquela parte lá. Se a gente não fizer isso aqui direitinho, a gente não consegue um bom alinhamento aí na parte do pé de coluna. Então a parte aqui do pé de coluna está reconstruído, está refeito e mais uma etapa aqui do carro do André está pronto. O que a gente vai fazer daqui a pouquinho é só testar o banco, vou mostrar as medidas para vocês e a gente já consegue dar por encerrada essa parte aqui da parte do assoalho do carro para a gente poder passar para o passo seguinte. Muito bom. Bom, aqui no meu catálogo não tem o desenho daquele suporte do cinto, aquele ferro que a gente fala lá no começo, que é preso na carroceria para o cinto correr nele. Infelizmente não tem aqui o desenho dele, e aqui ele diz, ó, desmembramento do cinto de segurança a partir dos modelos 84. Aqui também tem uma outra coisa, que o sistema de cinto de fixação de cinto do banco do meu carro é esse daqui, ó. Então, aquela estrutura interna, que é a do assento do meu carro, tá usando o banco a partir de 84. O modelo dele seria um modelo mais antigo, que essa fixação do cinto aqui é na carroceria, mas lá tá junto com o banco, beleza? Mas aqui aquele ferro não tem. Ele mostra que aqui é aquela parte da caixa e aqui é onde é fixado o cinto de segurança na carroceria. Aqui teria que ter aquele rebaixo na caixa de ar e mostrar o ferro para ser colocado o cinto de segurança. O do Voyage é assim, os modelos mais modernos. Infelizmente aqui no meu catálogo não tem esse desenho, ele ficaria aqui, ó. Aqui ele está dizendo que é para prender na carroceria, mas aquela caixa de ar lá usa um ferro que vai nessa ponta aqui. Aqui infelizmente não tem o desenho, depois eu vou dar uma olhada no do Voyage, se tiver eu mostro para vocês como que é mais ou menos, mas lá o do Voyage é bem diferente, é só para a gente ter uma ideia mesmo. Bom, esse daqui é o manual de carroceria do Voyage Paraty, e aqui ele consta o sistema que usa lá o ferro para fixação. Vou chamar de ferro, assim, porque eu não sei o nome daquilo lá na verdade. Esse ferro de fixação do cinto de segurança, tá? Aqui tem o desmembramento, e aqui tem todos os sistemas de cinto, tá? Aqui é aquele que é preso no banco, não na carroceria. Aqui existe aquele que é preso na carroceria, o lado externo. Aqui no caso seria essa ponta aqui do cinto seria preso no túnel do assoalho. E aqui no lado da caixa de ar, lado interno, tá? Por fixação do próprio cinto na carroceria. Deixa eu arrumar meu foco aqui, que eu tô igual o Paulão brigando com o foco da câmera. Então aqui o sistema de cinto fixado na carroceria, e aqui o sistema de cinto que corre nessa barra de ferro. 13 é o número da peça. Vamos descobrir aqui o número da peça. 13. Haste de ligação 88 em diante. Então, no Passat Pointer é um modelo parecido com esse. Não é exatamente igual a esse daqui, mas é um modelo parecido com esse. Aí a ponta do cinto, ao invés de ser fixada na carroceria do carro, ela corre nessa haste de ligação. Beleza? Só para ficar um pouquinho mais explicado a respeito desse assunto do cinto de segurança. Então na linha, existe, tanto na linha Passat como na linha Voyage, Paraty, essa linha quadrada dos anos 80, existe a fixação aqui na própria caixa de ar interna e através da haste de ligação aqui do cinto de segurança. Beleza? As medidas que a gente tem que conferir é a medida I e a medida J.
A medida aí é essa daqui. A gente tem que ter essa distância lá, a partir desses pontos. E a medida J, que é a distância entre as colunas B, tem que ter essa medida entre esses pontos. Depois a gente vai conferir lá direitinho e mostrar para vocês. Bom, galera, aquela medida da coluna A para a coluna B, que é essa daqui, exatamente desse ponto aqui do buraco do pino da fechadura da porta, na parte inferior do buraco, até esse ponto aqui, onde existe um ressalto abaixo da dobradiça, tem que ter 1 metro, 5 milímetros, ponto 2. Então a gente tem que medir desse ponto, aqui na parte de baixo do buraco, até essa parte aqui em cima, tem que dar 1 metro, ponto 5, ponto 2. É exatamente isso que a gente tem aqui. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aí, porque eu tô sozinho, eu não vou conseguir mostrar essa parte. Mas exatamente... Opa! Mas exatamente aqui nessa parte está dando 1,5 m, 2 Então essa medida aqui, ela está correta. Infelizmente eu não consigo mostrar aí para vocês direitinho a medida, porque eu estou sozinho aqui e não tem como ninguém mostrar aqui a medida correta para vocês verem. Mas eu posso afirmar para vocês com absoluta certeza que a medida aqui está correta. Então mesmo a gente retirando toda a parte de baixo aqui do carro, esse ponto não fechou. Agora a gente vai confirmar a medida daqui até lá, que tem que dar 133,8,5. Lá no manual eles pedem para a gente fazer a medida entre as colunas B, nas flanges. As flanges são essas partes aqui, ó, na altura também do pino de travamento na altura do pino da fechadura da porta. Então desse ponto aqui até o outro ponto, a gente tem que ter aquela medida de 133,8,5, se eu não me engano. Vamos confirmar. Isso dá, levando em conta a tolerância de 2 milímetros, isso dá praticamente 1,34 m. Vamos confirmar aqui. Então a gente tem que encostar naquela parte da flange. Opa. Deixa eu só segurar aqui melhor a minha trena. Naquela parte e aqui nessa parte. Está dando 1 m, 134,2. Ele abriu um pouquinho, mas isso é porque aqui embaixo, na parte de baixo da caixa de ar, na caixa de ar está solto. Mas quando a gente prender ela, ela vai fazer isso aqui, ó. Vocês conseguem observar aí o movimento da lateral, que é exatamente o tantinho que ela, o pouquinho que ela abriu aí. E quando a gente apertar para fazer os pontos de solda, ela volta no lugar. Então, todas as medidas estão corretas e não houve nenhum fechamento, nem na parte interna, nem em relação às colunas A e coluna B do carro. Então, todas as medidas estão corretas e a gente pode seguir com o nosso trabalho aqui tranquilamente. Eu dei um jeito aí de tentar mostrar aquela medida entre a coluna A e a coluna B, mas eu não sei se ficou muito claro aí a filmagem que eu fiz. Espero que dê para vocês verem e confiar na palavra que eu disse que está correta, na medida que está dentro da medida, que o carro não fechou, não teve um fechamento entre as colunas A e a coluna B e estão dentro da medida. Beleza? Vocês também acompanharam aí como era o pé de coluna e como ficou. E eu acho que a gente conseguiu alcançar nosso objetivo, que era reconstruir a peça para fazer com que ela ficasse o mais adequada possível aí para todas as estruturas da carroceria e todas as peças que vão encaixar sobre ela. Beleza? Esse vídeo a gente encerra por aqui. No vídeo da semana que vem a gente vai encarar aí algo bem complexo. Pode até causar medo em alguns de vocês, mas a gente vai fazer, porque isso aqui sim é a vida real. A vida real, no que eu posso dizer aqui para vocês, é fazer o trabalho da forma certa, fazer o trabalho da forma que a gente tem que fazer e pode fazer.
Então no vídeo da semana que vem a gente vai encarar um desafio bem grande, mas para mim a vida real é isso. É encarar o que tiver que ser encarado para que o trabalho possa ser feito da melhor forma possível e que seja um trabalho honesto. Um trabalho que foi contratado e realmente feito. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Muito obrigado a todos vocês que são inscritos no canal. E se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, você achou esse vídeo pela primeira vez por um acaso, estava procurando alguma outra coisa aí no YouTube e encontrou nossos vídeos, sinta-se à vontade para se inscrever no canal e deixar qualquer comentário que seja aí da sua preferência ou qualquer dúvida que você tenha aí na descrição que a gente vai responder. Beleza? Mais uma vez, então, muito obrigado a todos vocês que inscritos no canal, que acompanham os vídeos, que deixam as descrições e seus comentários na descrição do vídeo. Isso é muito importante pra gente, porque faz valer a pena tudo isso daqui. E muito obrigado a Deus, que é quem torna tudo isso aqui possível, que é graças a Ele que a gente tem sabedoria para fazer todo esse trabalho. Muito obrigado. Terça-feira, quinta-feira que vem, a gente volta às 20 horas com mais um vídeo do carro do André. Beleza? Muito obrigado mesmo e até lá. Um grande abraço a todos vocês.